trouxe ao meu Instagram uma experiência de um amigo, a qual eu ganhei ele na boca de fumo. Ali ensinei para ele o caminho do Senhor, né? A gente percorremos na presença de Deus um bom tempo, né? Foi até então Deus começou a falar sobre as promessas, né? E quando Deus começou a falar as promessas, eu sou uma pessoa que eu sou sujeito ao Espírito, né? Eu tenho autocontrole, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho que deixar para amanhã o que eu tenho para fazer hoje. Se é para as coisas de Deus, eu sou já de imediato, entende? Então eu sempre fui ativo perante a obra de Deus. Eu nunca precisei de um pastor ou de uma outra pessoa chegar e dar para mim uma direção, o que eu devo fazer. Como eu oro bastante, o Senhor me direcionava, eu já o praticava. Então, seja, essa conexão que eu tive com o nosso irmão, eu ensinei para ele o caminho. Eu ensinei para ele, né, a como se posicionar em Deus, correto? Mas chegou um momento que Deus falou comigo assim, ó, prepara as suas malas, prepara o passaporte que eu vou te levar nas nações. Opa, peraí. Você acha que Deus falou, você acha que eu vou ficar assim, ó? Tirei o passaporte, preparei minha vida financeira, preparei as minhas malas, eu já tinha parente lá fora, por que eu vou ficar aqui no Brasil? A primeira oportunidade, eu fui, entende? E o meu amigo, ele ficou. Nisso, quando eu fui atrás da minha promessa, cumpri o chamado do íntimo do Senhor, né? Para que estabeleça um ministério sobre a minha vida. E o meu amigo, ele ficou aqui. Era para ele ser uma pessoa também, hoje, usado na mão de Deus. Mas ele se frustrou também. Porque foi levado pela emoção da carne. Porque ele pediu algo para Deus, Deus não deu. Aí ele foi apostatado da fé. Ficou apostatado. Viveu as maravilhas, viveu o sobrenatural e depois falou, Jesus, agora eu vou dar uma volta, eu vou viver a minha vontade igual o filho pródigo. Mas a escolha dele, ao sair, teve a consequência. Eu fui, fiquei 2 anos na Alemanha, voltei e fui para uma igreja. Ao meu retorno, cheguei na igreja, cheguei no Brasil. E após eu fui para a igreja. E nisso, quando eu fui para a igreja, Deus falou comigo assim, ó, lá dentro da igreja, vai buscar as ovelhas perdidas. Eu falei, como assim, Senhor? E o Senhor começou a falar comigo em mistério, varão. E ali o Senhor falava ao meu espírito. E eu saí do culto na hora. Obedeci, Deus me deu a direção das casas na qual eu tinha que ter ido. E quando eu fui na primeira casa, um amigo meu, afastado dos caminhos do Senhor, ex-pastor, assim, foi alvejado, né? Tipo assim, as pessoas já tinham batido nele alguns dias atrás, o pé dele já estava todo já danificado, entendeu? E ele estava ali já pedindo a Deus uma resposta. E ali eu cheguei de imediato e eu fui a solução perante aquilo que ele precisava. E ali ele se posicionou em Deus naquela noite, entende? E após ali, um momento de conversa, ele se posicionou, ficou firme em Deus. Aí ele ficou oscilando, ficou firme, saía, ficou firme e ficou naquela. E após eu sair da casa dele, eu fui lá para o Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, Barrais, Santa Lúcia. E na casa desse amigo meu que eu tinha ganhado para Jesus, na boca de fumo. Eu falo para você que em frente da casa dele tinha 2 viaturas do GAT, irmão. Ele tinha 5 pontos de droga. Após quando ele saiu da presença, você vê que o inimigo, ele entrega tudo assim, ó, na mão. Da mesma forma que ele conquistou, ele também teve a colheita. A consequência da desobediência fez ele permitir descer na sepultura. Quando eu estava com ele lá, na época dos montes em oração, que ele estava junto comigo, eu via Deus usando profetas, falando com ele, se um dia ele afastasse da presença, Deus ia permitir descer a sepultura. Olha o que aconteceu. Os próprios amigos dele pegou ele. Desobediente. Antes dele descer a sepultura, eu ofereci para ele a pagar uns aluguéis para ele sair do tráfico, irmão. Eu ofereci tantos meses, eu arrumei a casa, mas ele foi soberbo, irmão. Ele queria uma casa que colocasse o carro e a moto. Eu consegui a casa que colocasse somente o carro. Mas ali eu bati as poeiras, fiz o que fiz e fui embora.
Você vê que quando a gente tem uma vida de oração, quem é de engano na nossa vida, Deus mostra. E quando eu repousei, quando eu saí da casa dele, na madrugada seguinte, Deus me mostrou a esposa dele rindo de mim, daquilo que eu estava fazendo perante a obra de Deus. E no outro seguinte dia eu peguei e falei para ele: ó, tá acontecendo isso e isso, Deus me mostrou isso e isso da sua esposa. Ela tá rindo daquilo que Deus usou a minha vida para te oferecer uma oportunidade para sair do tráfico. Quer dizer que ela estava apoiando ele no que ele estava fazendo. Entende? Então, ou seja, eu falo para você, o que eu fiz foi com amor e com um coração generoso. E eu falo para vocês que bati as minhas poeiras, voltei para a Alemanha. Nisso, quando eu voltei para a Alemanha, eu recebi a notícia que ele tomou tiro. Ele ficou 32 dias no hospital. Nesses 32 dias foi preparado por Deus. Eu confesso para vocês, irmãos, que nesses 32 dias ele aceitou Jesus. E antes dele descer na sepultura, ele veio a um sonho profético e veio se despedindo de mim. Porque quando a gente tem uma aliança com uma pessoa no mundo espiritual, é desfeita no momento. Ele veio no mundo espiritual com uma bagagem muito grande nas costas. Veio e falou assim: olha, irmão, eu tô indo para um lugar na qual você não vai poder ir, mas eu vim aqui somente para despedir de você. Eu falei: como assim? Você é meu amigo? A gente sempre faz as coisas juntos, por que você agora está despedindo de mim? Eu falei: não, Guilherme, eu vim aqui só para falar que eu amo muito a sua vida. Ele subiu o morro. No que ele subiu o morro, no final do morro, ali eu já não via mais ele, irmão. Eu acordava. E nisso, quando eu olhava pro WhatsApp assim, ó, era aqui, ó, a esposa dele mandando no grupo do WhatsApp que ele tinha acabado de falecer. Ele me visitou primeiro. Deus me mostrou antes dele descer na sepultura.